Graça e paz a todos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua, amém? Glórias ao Criador, pela bondade e misericórdia dEle. Ele tem dado tempo para que possamos aí contribuir, com o chamado, levar o Evangelho para que muitos sejam alcançados. Glórias a Deus, O vídeo anterior colocado, falei a respeito da última hora. E é importante que se entenda essa última hora. Porque a palavra do Senhor está repleta de advertências. E uma dessas advertências, eu vou continuar o vídeo porque não deu para terminar. Também ficaria longo, Então aconselho que vocês assistam o anterior, o último tempo. Depois vocês assistem esse ou vice-versa. É continuação, porém são palavras de exortação, amém? Eu vou ler primeiro aqui em Hebreus, capítulo 5, versos 11 ao 14, que diz: Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura já devessem ser mestres. Preciso de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. São palavras duras, Um dia eu entendi que era uma palavra dura, e quando a gente chega a esse entendimento, é sinal de que já estamos sendo despertados para digerir esse alimento forte necessário que nos prepara, Então é interessante ver como um conselho amoroso, não uma palavra dura. Eu vou entrar, no segmento do assunto. Eu li Apocalipse 6, 7, 8. Não li o 7 inteiro, porque incorporei no capítulo 6. Eu vou ler o capítulo 10, tá? Para depois entrar bem nesse assunto da última hora. Capítulo 10 vai dizer: Então vi outro anjo poderoso, que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como o mugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: Cele o que disseram os 7 trovões, mas não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nela há, dizendo: Não haverá mais demora, mas nos dias em que
o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez, a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse, pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Peço muita atenção de vocês, porque esse vídeo é um vídeo muito extraordinário no entendimento. Como eu li Hebreus, a necessidade de deixar de ser criança no entendimento, tendo essa necessidade de estar tomando leitinho, ou seja, de estar vivendo um evangelho de fantasia, um evangelho que não traz a percepção que devemos renunciar tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor, tanta coisa, né? Passamos a discernir muito facilmente quando a gente passa a estar nutrido com esse alimento sólido, com esse alimento forte. Tá aqui muito alinhado a este livrinho, o livrinho aberto, né? O que é aberto aqui? Na palavra do Senhor, o Evangelho. Podemos entender assim, o Evangelho tá aberto ao alcance de todos. O livro de Revelações está aberto, o entendimento, que é Apocalipse. Então nós temos capacidade, porque Deus nos dá a capacidade de entender a vontade dele, a mensagem dele. O que ocorre no mundo são caminhos aleatórios que não se percebe que são pessoas de fato capacitadas, pessoas amadurecidas, pessoas que estão ingerindo esses alimentos sólidos, pessoas com responsabilidade com o chamado, com o evangelho. São pessoas que não entendem a palavra de modo espiritual. Graças a Deus tem um grande número que está desempenhando o papel da forma como Deus quer. Mas a maioria não, a maioria é um evangelho que leva para o ego, para o ter, a riqueza terrena. Eu fiz um vídeo aí que fala da natureza terrena, muito interessante. E o Criador, de forma assim extraordinária, que chega a entristecer o nosso espírito quando a gente percebe o trabalhar de Deus, de todas as maneiras. Ele usa toda a sua criação para falar, para instruir, para ensinar o homem, né, sobre o caráter de Deus, quem que o homem tem que se tornar. Então, glórias a Deus, que Deus age o tempo todo. Ele usa os inocentes, usa os fenômenos. Porém, nós, aqui a palavra deixa muito claro, tanto em Hebreus como nos evangelhos, que nós precisamos buscar. Por isso a instrução, a exortação, lá em Hebreus, parece ser dura. Vai ser dura para quem está tomando leitinho, para quem está com o ego afagado, para quem está buscando outros interesses, que não a salvação de fato, que não o amadurecimento, a vida espiritual,
Quem está buscando vai entender o zelo de Deus, porque Deus é zeloso com sua palavra. E Ele está nos dando tempo. Última hora representa o despertar. A mesma instrução dada às 10 virgens, eu também coloquei um vídeo aí, que estão dormindo, não pode dormir, tem que estar muito bem antenadas nos acontecimentos finais. São instruções que o Senhor alerta, fala em parábolas, para chamar o povo ao desejo de buscar mais, de ter mais interação com a palavra dele, para que ele se revele, para que ele nos dê o Espírito Santo e sejamos então capazes de estudar a palavra junto com o Espírito Santo, né? E aí vamos estar sim, de fato, preparados para esse último tempo, né? E eu quero que vocês se atentem bem, porque aqui eu vou ler aqui a última trombeta, né? Porque o vídeo anterior eu falei a respeito das trombetas. E aqui no verso 7, fala mais, no verso 7 do capítulo 10, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele o anunciou aos seus santos, os profetas. Fala mistério porque exige busca, exige compreensão, entender esse alinhamento das mensagens, né? Então vamos ler quando fala aqui da 7ª trombeta, tá? Só procurar aqui, peraí. Tem a 6ª. Peraí, eu vou ler aqui a partir do versos 12. O primeiro ai passou, pois outros ainda virão. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte o 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão riram. Não, peraí, gente, desculpa. Os cavalos e cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como o fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre, que saía da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como cobra. Com a cabeça feriram as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual, dos roubos. É interessante, acredito que vocês perceberam algo aí, né? Por isso que eu senti de continuar fazendo o vídeo.
Porque não relata que a sétima trombeta. Tipo assim, opa, peraí, é um mistério agora, né? Que é o que é colocado aqui no capítulo 10. João tem a visão ali do anjo. E esse anjo, ele, aqui relata que ele coloca um pé no mar, né? E um pé na terra, que representa, né? Acredito que vocês também devem já ter ouvido, mar representa povos, né? Povos, nações, povos. E a terra, né? Toda a criação. Então, a gente precisa pegar esses detalhezinhos. Porque, como eu disse, os selos, está documentado aí na história, os acontecimentos. Coisas terríveis que foi do coração do homem, não de Deus. Conhecendo Deus, o homem, e a dureza do seu coração, né? E o quanto que os seus pensamentos são contrários à vontade de Deus. Então ocorreram muitas guerras, lutas, perseguições, que está documentado na história. Está aí no vídeo anterior que eu coloquei. As 7 trombetas é diferente, são juízos que vêm de Deus. Fenômenos, coisas extraordinárias, que a gente não tem o costume de ver. E eu, como eu coloquei, acredito que não foi tocada nenhuma das trombetas. E o que está para ocorrer a qualquer momento, pelo que eu entendo das profecias, o que eu tenho buscado compreender dos tempos, estamos aí a passos de que seja aberto o 7º selo. E aí dá esse ligamento direto para a primeira trombeta. Porque o 7º selo fala que haverá 30 minutos de silêncio no céu, né? Então, 30 minutos de silêncio já nos traz a percepção desse ressoar das trombetas. E lendo aqui, meditando, eu vi, tudo isso vai acontecer e muitos permanecerão incrédulos nas suas práticas, como coloca aqui no versos 21, né? Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. E eu quero falar um pouco a respeito desses 3 aqui, né? Porque o assassinato, ele representa o quê? Representa perseguição, representa conquista de territórios, representa mortes, guerras, representa fome, porque subsequente, né, as pessoas acabam aqui morrendo, representa epidemia. Então esses eventos, eles estão aí acontecendo até a 6ª trombeta, coisas terríveis. E é interessante que as pessoas, por mais que elas tenham acesso à informação, por mais que elas sejam capacitadas, mas existe algo terrível que cega as pessoas, né? E aí fala da feitiçaria, que é um ato de rebelião contra Deus, porque feitiçaria é invocar, né, o oculto. E lá em deixa eu ver aqui, Efésios, né? Efésios vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades que estão nas regiões celestiais. Então percebe-se que até o final, até o toque das trombetas, ocorrerão rebeliões, rebeldias, como é que eu coloco aqui? Todas as coisas que são contrárias à palavra do Senhor
permanecerão. E isso nos remete que Deus é tão cheio de graça e de bondade que não serão eventos assim que mundial, né, como aconteceu aí. Serão eventos em pontos estratégicos, porém que todos têm conhecimento hoje com a tecnologia. Poderia levar aqueles que estão, vou dizer assim, no campo de culto, no campo de fé, ainda tomando leitinho, ainda como criança, a despertar. Sim, mas infelizmente muitos ainda vão continuar dormindo, né? Porque isso é o que representa lá as 10 virgens. Até o final dos tempos estarão, até a última hora estarão dormindo. E fala da imoralidade sexual. Agora vou colocar esses 3 para vocês verem como que o inimigo da nossa alma é astuto. E aí vocês vão perceber muito claramente depois de eu colocar isso. Senti muito o Espírito Santo falando comigo. Porque assim, não julgando, mas por que é fácil identificar, eu vou colocar como as pessoas que estão tomando leitinho. Tanto quem professa a fé como quem não professa. Porque nós vivemos no país cristão. Nós vivemos no país onde não há perseguição. As pessoas são livres para buscar as suas devoções como quiserem. A astúcia do inimigo é escravizar as pessoas, escravizar o corpo. Por isso eu falei, né, assista lá o vídeo A Natureza Terrena. Escravizar as pessoas no corpo. Por quê? Porque ele não pode controlar a alma e nem o espírito. Tem uma palavra que diz: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? Mas perder no sentido de que foi uma pessoa, foi um transgressor, né, da palavra do Senhor, usou a palavra do Senhor por fins, né, que não é edificação. Então essa pessoa ganhou almas pela exposição do Evangelho, pode ter lido, né, e pessoas foram libertas aí e buscaram e passaram a ser ministradas pelo Espírito. Mas essa pessoa perde a alma. Ela perde a alma porque Deus a julgará. Será colocado no seu devido lugar. Será julgado cada um, né? Só que ninguém pode vender a alma para o inimigo, como muitos colocam aí. Porque não lhe pertence. Você não pode vender o que não lhe pertence. Você não pode vender o espírito, você não pode vender a alma. Mas Satanás, ele escraviza as pessoas no corpo. E aí você vê as práticas, né? Tem a mensagem em Coríntios que fala que quem peca contra o corpo, peca. E aí se entende a decadência, se entende a falta de pudores, de princípios, se entende o que se tornou o corpo da mulher, se entende a vulnerabilidade, né? Se é assim a palavra. Se entende o mundo, né? As pessoas estão escravas, cometendo erros nos seus corpos. E aí tem as atitudes, tem as práticas, né? Usando o corpo. Então é muito interessante ver que na sexta trombeta, tudo isso permanece. Eu tive que falar, né? Tudo isso para chegar a esse ponto. Tudo isso permanece, porque você dificilmente vai ver lutas, mesmo que de direito da sociedade ou das pessoas que não se adequam. Você não vai ver lutas contra aquilo que tira o sono, né? Aquilo que tira a paz, aquilo que tira o sossego. Mas se é mensagem para edificar, se é alguém clamando na rua, evangelizando, sempre vai levantar um ou outro contra, porque a carne se manifesta.
contra o espírito, contra a alma, né? Não é difícil de entender. Então, o perigo que o povo novo na fé, que insiste em tomar leite, é estar, de um modo ou outro, escravizado. Está com seus corpos escravizados. E aí se entende por que não tem desejo de meditar na mensagem, por que começa a bocejar, por que dorme, por que não tem desejo de ouvir um irmão que está ali mastigando a mensagem, a palavra do Senhor para ajudar na compreensão. Por que não insistem em ir nas esquinas, nas praças, sem visar ganhar nada em troca, a não ser a satisfação de ver que pessoas receberam a mensagem, fizeram a vontade do rei, que é ir e levar a mensagem. Se entende? Porque o corpo vence. Essas práticas aqui, volto a ler, assassinatos, imoralidade sexual, feitiçarias, estão em força. Por quê? Porque visa empreender, visa geração de lucro, visa enriquecimentos a todo custo. Então é impressionante, eu fiquei assim abalada, falei, meu pai, até a sexta trombeta, todas essas práticas permanecerão. E eu vou ler aqui, no versos 8, né, de Apocalipse 10. Depois falou comigo, mais uma vez, a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro dentro que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Louvado seja Deus, né? Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse, pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel e em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. É preciso que você profetize de novo. A insistência, a persistência de Deus em despertar o povo. Percebe-se? Quando ele fala, na minha boca foi um mel. Ou seja, o evangelho que sai da boca das pessoas soa como mel, é doce, é maravilhoso, é um evangelho que dá para aceitar, é um evangelho que não exige renúncia, que não exige responsabilidade pessoal, que não exige olhar para dentro de si, enxergar os seus erros e ser purificado, como diz Daniel, que eu vou ler daqui a pouco, alvejado, refinado. É um evangelho que não exige nada de mim. Então, claro que é doce, é maravilhoso, ele não sai da minha boca, ele só é da boca para fora. Mas quando desce para o estômago, louvado seja Deus, aí as pessoas sentem o amargo, ou seja, a responsabilidade. O sabor que tem a comida forte, a comida nutritiva, a comida que desce, alimenta, fortalece. Louvado seja Deus, que o Espírito Santo do Senhor desperte, porque há necessidade de profetizar sobre muitos povos. Então fica aqui, né? Pelo poder que há na palavra, que há nos decretos da palavra que sai da boca dos servos e servas do Senhor, que almas sejam libertas, que pessoas sejam alcançadas, né? Transformadas, renovadas para o louvor da glória do Senhor. Porque quando coloca essa última hora, percebe-se que está tudo aí muito maravilhoso, que é fácil de viver o evangelho, mas vai chegar um momento que o negócio vai ficar apertado. E a gente precisa se preparar para esse momento. Porque o inimigo da nossa alma está preparadíssimo com seu exército,
de pessoas cegas, de pessoas com o comportamento infantil, né? Que não buscam o reino, que não buscam se aprofundar, mergulhar, como Naamã, né? Seja por 7 vezes para ser curado das suas lepras, né? Então, louvado seja Deus por isso. Eu vou folhear aqui para Daniel. Então, esse mistério aí que o anjo coloca é o mesmo que é colocado aqui para Daniel. Que essas mensagens elas estão alinhadas. Chegou um momento, porque não era o tempo de Daniel entender coisas para o fim, né? O tempo de Daniel era o tempo deles, por ser muito amado, como diz o texto, passar, né? Deixar registrado, que Deus considera o tempo, e isso era para ser soado em nossos ouvidos como ter temor de Deus, né? Crer realmente na sua existência. O tempo de Deus em dar mensagens que ocorreriam no nosso tempo, amém? Então, vou ler Daniel 12. Vai falar o tempo do fim, os tempos do fim, né? Vai englobar porque muitos tempos ali, através da vida de Daniel, foram colocados a ele, ó. Aqui diz, Daniel: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas aquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estava 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem, vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas o sábio sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que espere e alcança o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e, então, ao final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Até aqui. Glória a Deus. Viu tanto de informação? Eu anotei algumas coisinhas aqui para... Claro que o intuito do canal é passar o entendimento da letra de modo espiritual, mas é interessante, né? Quando se coloca aqui Miguel, se entende que é o próprio Yeshua, o próprio Jesus, né? Porque ele virá nesses últimos tempos. Ele será o nosso socorro diante das adversidades. Ele é que nos guardará,
né? E fala também da questão da ressurreição daqueles que morreram, né? Nele, ressuscitarão primeiro para a vida eterna, e aqueles que não serão desprezados eternamente. E aqui fala de 3, né? Um tempo, 2 tempos deixa eu ler aqui, peraí. Porque Daniel insistiu em querer entender, né? E aí é interessante porque, ó, no versos 11, quando fala de 1290 dias, isso se conta a partir de 508 até 1798. E é interessante, né? Porque quando fala dos 3 dias, são 1260. Por quê? Essa contagem, a palavra do Senhor diz, né? Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então tem que ser feita essa contagem de um dia pelo calendário judaico, não pelo nosso calendário. Então dá 1260, tá? Outra informação interessante também. Deixa eu ver aqui, peraí. Então, no calendário judaico, 360 dias vezes 3 dá 1260 dias. E aí no versos 11, vai falar desse tempo, né? Que é contado de 508 a 1798. Que aí vai dar 1290. Já no versos 12, vai falar do tempo do fim. Bem-aventurados, né? Quem estiver aí atento a esse tempo. Que a partir de 508 a 1845, que vai dar esse 1260 dias, tá? Então, é interessante porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Porém, tem um verso aqui que é muito interessante, que a questão da sabedoria. Aqueles que são sábios, tá? Aqueles que são sábios, e se não tem sabedoria, né? Tem até, não sei se vai dar tempo, mas eu vou ler aqui Tiago. Que não tiver sabedoria, peça-se a Deus que o dá, né? De bom agrado. Porque às vezes muitos cristãos não compreendem a palavra de modo espiritual, né? Acha que é um negócio muito difícil, complicado, não é. Basta ter desejo, né, de se aprofundar no conhecimento. Deixa eu ir aqui para Tiago. Tiago 1. Tiago 1, 5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, isso também é algo que eu tenho colocado bastante no canal, essa coisa da mente, né? Da inconstância,
da dificuldade de compreender que a palavra do Senhor está super alinhada, como se fosse um estudo sequencial, e a gente não pode perder nenhuma aula. E eu coloco essa aula como desejo de meditar na palavra do Senhor. Não podemos perder. Temos que estar sempre ali buscando, desejando, querer saber e pedir a Deus: Senhor, dá-me o discernimento, me dá entendimento aí, desejo, força, graça, para que eu possa entender e ouvir a voz do Espírito Santo, Senhor, porque a gente está em tempos de engano, né? Conhecimentos diversos, mas que não edifica. Eu preciso entender a palavra do Senhor, eu preciso entender os tempos, né? Agora, voltando aqui para a questão do entendimento da letra de modo espiritual, como está lá em Daniel, gente. Percebe-se que Daniel foi muito usado por Deus. E capítulo 12, a mensagem ela é maravilhosa porque ela alivia o nosso coração, porque nos traz esperança de que quando o circo estiver realmente fechando, né? E aí nós precisamos estar entendendo, por isso que eu estou aqui passando para vocês, entendendo os tempos, a história, quando começar a ser tocadas as trombetas. Na verdade, aí, né, o sexto selo precisa ser aberto, eventos estarão acontecendo, já estão acontecendo alguns, a passos do toque da primeira trombeta, que vai ser tempos terríveis. E Miguel, o príncipe, Yeshua, estará no controle da nossa vida, nos cuidando, nos zelando, nos protegendo, né? Porque essa é a promessa aqui, né? Que ele se levantará, porque haverá necessidade, mas ele se levantará aparecendo e levando a igreja e deixando o povo aqui, passando pelo perrengue. Não, ele se levantará, é uma linguagem figurativa, porque ele vai estar conosco, ele não nos deixará padecer, amém? Porque esse tempo de angústia é o mesmo toque das trombetas, é a mesma tribulação que nunca houve, jamais haverá, que está lá escrito em Mateus 24. E aí fala: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o Filho do Homem virá, e aí sim ele virá e todo olho o verá. Só que é preciso que todos esses eventos ocorram, né? Então Daniel, ele está descrevendo aqui, do capítulo 1 ao 4, tempo aí que, né, surgiriam, aconteceriam não tão longo do tempo dele. E depois, do verso 5 ao, deixa eu ver aqui, do verso 5 ao 6, ele está lançando a profecia, né? Profecia por fim. E aí tem a questão das perguntas a partir do verso 8. Daniel, ele quer entender o que, né? E o anjo, Shua, vamos dizer assim, né? Ele acalma o coração de Daniel. Ó, Daniel, se acalme. Tudo descansará, porque a promessa é que Daniel viveria eternamente, né? Tudo descansará, mas é pro fim, é pra frente, é lá pro fim, Daniel, não tem nada a ver contigo, não. Mas tem a ver conosco, né? É onde que a gente tem que se atentar que a Daniel, um homem sábio que aplicava o coração e a mente para meditar e buscar o Senhor nas suas orações, foi dado entendimento não só de questões que ocorreria e ele presenciaria, como o cativeiro babilônico, né? E a retirada do povo, aquela coisa toda. Também tempos vindouros, tempos do fim. Ele deu a Daniel a oportunidade de saber aí, olha, então é isso que vai acontecer. Louvado seja Deus, né? E hoje nós também temos, como Daniel, a capacidade de entender os tempos, entender o que se passou de Gênesis a Malaquias, entender o Evangelho do Cristo em carne,
Mateus, Marcos, Lucas e João, entender o ministério riquíssimo, importantíssimo para nós sermos alcançados, dado ao apóstolo Paulo, entender as revelações do livro de Apocalipse, estar preparados, porque ninguém será inocente. O que muitos, infelizmente, estão caminhando para ser é desapercebidos, que não tiveram zelo, não tiveram apego à verdade e estão entregues a espíritos de engano. Isso é muito triste. Então, o quanto de pessoas foram libertas precisa propagar esse evangelho. Vamos falar para as pessoas mais próximas. Ó, pessoal, se vocês têm aí dificuldade de entender, saiba que os selos retrata-se de uma história terrível que está documentada na história aí da humanidade, também nos livros dos profetas. Fala de tempos de perseguição, tempos sangrentos, para a luta de territórios, para massacre de cristãos, para que não fosse propagado o evangelho. Existe um engano terrível para que não se conheça o nome verdadeiro do Filho. Por isso que é raro você ver na internet alguém falando o nome ou falando a verdade entendida de modo espiritual. Por isso que as famílias estão se desintegrando, por isso que as pessoas estão perdidas, pais não estão tendo o papel de pais e mães, não estão sendo amorosos, não estão dando beijo nos seus filhos para que eles não se irem. Por isso que tem muitos filhos se voltando contra, por conta que não tiveram o básico que é dado aos pais como responsabilidade de instruir os seus filhos, ensinar os seus filhos o caminho que devem andar. A palavra fala de um Deus todo-poderoso, zeloso, cheio de amor e misericórdia, que está apto a dar sabedoria a quem buscar, instruir quem quer andar na verdade. Mas é um evangelho que a gente se depara com instruções de renúncia. A gente precisa renunciar ao pecado, a gente precisa conhecer quais são as artimanhas para que se permaneçam no pecado. E a religião, infelizmente, ela agrega muito à carne, ela agrega muito ao engano e não ao espiritual. Então nós precisamos, onde houver 2 ou 3, reunir nossa família, ter o hábito de ler a Bíblia, porque é como se fosse um decreto do rei. Nós precisamos ter conhecimento urgentemente. Precisamos buscar, precisamos ser edificados. Precisamos lutar contra tudo aquilo que é invisível